Oi, oi, aqui é a Tiara de novo e hoje eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz a importação de moldes de papel dentro da Moldme. Então, o que eu tenho aqui são duas fotos de uma calça legging. Então, aqui em uma das fotos eu tenho a parte das costas e o cos, e aqui eu tenho a parte da frente. Essas fotos, como vocês podem ver, para fazer a importação, elas precisam ser em boa qualidade, com um fundo contrastante. Aqui o molde pode ser preto e o fundo branco, não tem problema, mas eles precisam ter bastante contraste. Nesse caso aqui, o que a gente fez com a foto? A gente abriu com o aplicativo do celular mesmo, deixou em preto e branco e colocou o brilho e o contraste bem alto. Isso faz com que fique mais fácil para o sistema ler. Vocês vão ver como ele vai fazer a importação. Então, a qualidade da foto que vocês fazem é muito importante para a importação, para o sistema ler da melhor maneira. Então, vou mostrar aqui como vocês fazem dentro da Moldme. Eu, particularmente, gosto de criar uma nova pasta e colocar aqui, ó, legging. Criar a pasta. Vou acessar aqui e vou fazer importação aqui, porque como eu estou trazendo em duas fotos, fica mais fácil de eu me organizar, porque às vezes eu posso importar em uma foto, às vezes em mais de uma foto. Você pode colocar quantos pedaços, né, das peças do seu molde você quiser na foto, desde que não comece a ficar distorcida a imagem. Então, o que eu vou fazer? Eu vim aqui em importar, vou clicar aqui e procurar no meu computador a pasta onde está os moldes, que aqui, ó, calça frente, costas, abrir. O sistema vai ler aqui, então você coloca aqui em finalizar. Então, os moldes estão sendo processados nesse momento, é para guardar, e eles vão aparecer automaticamente aqui. O primeiro já apareceu. Vamos trabalhar com esse calça frente primeiro. Vou clicar aqui, ele já vai abrir direto no nosso CAD. Então, como vocês viram, a foto é essa aqui. E ele importa assim no sistema. Desculpa, a foto é essa aqui. Ele importa assim no sistema. Então, ó, as manchinhas que ele tinha aqui, ele importa aqui também. Então, tem que tomar bastante cuidado para não ter outros elementos na foto, né? Para não ter anotações, porque tudo isso o sistema acaba lendo. Então, a gente pode vir aqui, a primeira coisa que a gente faz é começar a limpar o nosso desenho. Posso selecionar essa linha daqui de fora, apagar. Estou só clicando delete no meu teclado. Isso aqui eu posso selecionar e apagar. Essa foto, ela estava até em boa qualidade, mas ela tinha uma pequena sombra e o nosso sistema interpreta isso como duas linhas. Mas não tem problema, você pega e seleciona aquela que tiver melhor desenhada, que no caso dessa é a de dentro, ó. Aqui ela tá meio tortinha, ó, aqui também não tá bem, então a de dentro tá melhor. Então a gente vem, clica na de fora e delete no teclado. Então a gente tem aqui o molde, as linhas do molde. Primeira coisa que eu gosto de fazer é pegar a ferramenta marcar pontos e começar a limpar esse molde. Então a gente pode pegar essa linha aqui de cima, é uma linha reta. Então a gente pode vir com a ferramenta marcar ponto e dar 2 cliques em cima dos pontos e aí ele vai apagando. Aqui também é uma linha reta, eu venho e apago. Isso é bem importante, porque na hora que a gente for transformar esse desenho aqui que a gente importou em molde, ele já vai estar bem certinho, bem perfeitinho pra gente depois fazer bainha, gradação, margem de costura, tudo isso. Aqui também é uma linha reta. Aqui é a bainha, né? E só que eu tenho a ferramenta de bainha, que tá aqui. Então eu posso depois cortar essa bainha fora e colocar com o sistema, fica bem melhor.
Aí aqui eu já tenho uma curva, então eu vou limpar só alguns pontos, para não ficar com pontos demais, desde que não vai influenciar muito no desenho. E aqui a mesma coisa. Para movimentar a tela, eu estou clicando no espaço no meu teclado e clicando com o mouse. Então eu pressiono espaço no teclado, o ponteiro vira uma mãozinha e eu consigo clicar e arrastar para movimentar a tela. Ó, vou tirando só alguns, quase não influencia no desenho. Então, beleza, tenho aqui o meu molde. O que eu vou fazer aqui embaixo? Depois eu tiro ali a bainha. Vamos primeiro gerar o molde. Vou clicar aqui em ferramenta gerar molde. Vou clicar e arrastar, selecionando todas as linhas. Colocar aqui, ó, frente, sentido do fio em pé, gerar molde. Então, eu tenho aqui o meu molde. Só que como vocês podem observar, ele está com largura 1 metro de largura e altura 3,75 metros. Então ele está completamente fora do tamanho, mas ele está na escala correta. Então o que vocês têm que fazer é ir no molde original de vocês e medir qual que é a parte mais alta até a parte mais baixa do molde, ou aqui, ó, por exemplo, daqui até aqui, qual é a largura, porque aí a gente só vem aqui, seleciona o molde, com a ferramenta selecionar, dá um clique, fecha esse cadeado, porque ele vai fazer com que se eu mexer nessa medida aqui, vai mexer essa de baixo proporcionalmente. Então, se eu mexer na largura, vai mexer na altura proporcionalmente, ou vice-versa. Eu venho aqui e mexo primeiro na altura, porque eu sei que esse meu molde tem 83 centímetros de altura. Então, digito ali 83, Enter, e ó, meu molde vai ficar com 83, e eu sei que ele de largura, que é daqui até aqui, ele tem 24,5 centímetros, 24,5. Tá com 24,56 aqui, então tá dando uma diferença muito mínima, que a gente pode ir conferindo as medidas para ver onde é que ela saiu, para fazer essa parte de conferência. Como eu comentei, a gente pode vir aqui embaixo e tirar essa bainha para depois colocá-la com o sistema. Então, o que eu vou fazer? Vou dar um clique aqui, vou subir, eu sei que a minha bainha é de 3 centímetros, então altura 3, vou colocar um ponto aqui e vou vir com a ferramenta selecionar, dou um clique nesse ponto aqui, delete, dou um clique nesse ponto, delete, ele vai ficar uma curva meio esquisita aqui, mas eu quero uma linha reta, eu clico aqui, nessa linha, ele vai selecionar os dois pontos aqui, eu coloco suavizar curvas, clico aqui no lado. Ele vai transformar numa linha reta. Então a gente pode fazer isso com essa linha aqui também, para ter certeza que ela está reta, né? Porque a gente só deletou os pontos. Com essa aqui também. E com essa linha aqui, ó, essa curva, na verdade, quando a gente importa, ela não é bem uma curva, elas são várias retas aqui, ela tá toda separada, né? Os segmentos estão todos separados. Então a gente pode juntar para fazer uma curva mais suavizada, mais bonita. Como é que a gente faz isso? A gente seleciona o molde, clica Shift no teclado e seleciona todos os pontos correspondentes a essa linha. Então, selecionei aqui do primeiro até o último. Então, eu venho aqui em suavizar curvas. Ele vai dar uma suavizada e vai juntar todos esses pontos num só segmento. Você pode fazer quantas vezes forem necessárias para juntar tudo, para ficar perfeitinho. Suavizei aqui também. Então, eu tô aqui com o meu molde da minha frente.
Aí eu posso vir colocar a margem de costura, desculpa, a bainha primeiro, que eu já tinha. Então, eu coloco aqui a distância de 3 centímetros, uma dobra só, não precisa de piques nas dobras, clico aqui, clico na bainha, adiciono. Então, fica bem certinho aqui. Aí, agora eu posso adicionar a margem de costura. Ah, Tiara, mas no meu caso, o meu molde que eu fotografei já tinha a margem de costura, né? Porque geralmente quando a gente faz o molde assim, a gente já tem a margem de costura. Então, como é que a gente faz nesse caso? Porque eu preciso identificar que esse molde tem ou não margem de costura. Então, o que que a gente pode fazer? O que que a gente trouxe de solução para vocês? A gente vem aqui na ferramenta margem de costura e a minha margem de costura é de 1 centímetro que eu coloquei nesse desenho. Eu posso vir aqui e deixar 1 centímetro, mas colocar um sinal de menos na frente. Então, ele vai fazer uma margem negativa. Então, olha como é que vai funcionar. Clico no meu molde, clico aqui nas linhas que eu quero adicionar a margem de costura. E adicionar margem. Então, eu sei que neste molde aqui que eu fiz, já tem margem de costura, tem a bainha. Então, depois é só você ir trabalhando esse molde como você trabalharia com qualquer molde. Você pode adicionar pence, fazer gradação, depois levar ele até o encaixe. Então, depois é só fazer a importação das outras partes e colocar todas no mesmo arquivo. Então, é bem fácil realmente fazer a importação do teu molde para dentro da molde.